Só que se eu sou tão incisivo naquilo que eu acredito, a ponto de confrontar a outra pessoa e o outro pensamento, eu acabo sendo inflexível nesse conhecimento, ou nessa ideia, ou nesse pensamento, e quando eu sou inflexível, eu afasto o outro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize. Aqui a gente fala, nesse perfil, a gente fala de um conteúdo poderoso que vai transformar a sua realidade como professor de yoga. Então essa é a ideia, fazer com que as pessoas que ensinam yoga possam estar não só felizes por ensinar uma filosofia que acreditam, uma filosofia que provavelmente tenham transformado a sua vida, mas que possam realmente estar felizes por terem conquistado uma profissão que realmente represente aquilo, o tanto esforço, tanto trabalho que cada profissional coloca ali no seu conteúdo, naquilo que ensina. Então vamos lá, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje, ele é dúbio. Por que é dúbio? Ser flexível te ajuda a ser mais valorizado? Ou ser inflexível me trouxe até aqui como profissional? Eu poderia colocar esses dois títulos para esse tema de hoje. Vamos falar um pouco da flexibilidade e da inflexibilidade. Quando a gente entra nesse assunto, quando a gente coloca o nome flexibilidade, em geral, todas as pessoas, e principalmente talvez os professores de yoga, eles vão associar a flexibilidade articular. Então, a flexibilidade que aquele aluno tem numa posição ou não tem numa posição, a flexibilidade que o aluno precisa conquistar para fazer um bom respiratório, ou a flexibilidade que aquele aluno ele precisa ter para transformar a sua vida. Então, muita gente, quando a gente fala de flexibilidade, a gente está associando ao lado corporal. Só que ele vai muito além do corporal. O tema de hoje, ele vai no intuito de mostrar que a flexibilidade ou a inflexibilidade, ela pode fazer com que você tenha ou não sucesso, que você seja ou não valorizado na sua profissão. Ensinando yoga, fazendo aquilo que você ama, que é mostrar, levar essa filosofia para um mundo de pessoas, impactando a vida dessas pessoas. E quando a gente fala dessa flexibilidade para a vida, aí o buraco é mais embaixo. Aí a coisa pega mesmo, aí é uma coisa muito mais poderosa e muito mais transformadora. Mas, Dani, você está menosprezando a flexibilidade articular, a flexibilidade. Eu queria tanto ser mais flexível, eu queria tanto ter uma abertura pélvica melhor, ou eu gostaria tanto de ter uma anteflexão, de conseguir descer e tocar minhas mãos no chão, ou talvez até tocar minha mão no joelho, porque eu não consigo nem chegar com a minha mão na coxa. Não, pelo contrário, eu super valorizo, e talvez muitos dos nossos alunos, eles têm esse grande objetivo, e nós queremos levar os alunos a esse grande objetivo. Só que quando a gente fala de flexibilidade, é importante a gente ressaltar que a flexibilidade para a vida é o que talvez seja uma grande pedra no sapato dos professores de yoga. Então vamos levantar um pouquinho esse assunto. Quando a gente fala dessa inflexibilidade, o que acontece é que essa inflexibilidade talvez seja o maior ponto cego de todos os professores de yoga. De todos os professores de yoga. Quando eu falei que o tema da live poderia ser flexível me ajuda a ser mais valorizado, a minha resposta, até eu fiz uma pesquisa e estava ali, a pesquisa estava bem igual. As pessoas, elas colocaram, me ajuda, me atrapalha. Na verdade, ser mais flexível, na minha concepção, ela sempre vai te ajudar a ser valorizado como professor, como profissional. Lembrando, estou falando de flexibilidade agora para a vida, muito mais amplo do que só flexibilidade articular. Agora, eu sempre fui flexível para a vida? Não. E por isso o outro título,
ele caberia como uma luva nesse momento. Porque ser inflexível, o que eu sempre fui por muitos anos, nesses 21 anos dedicados ao yoga, 19 como professor, eu posso falar aí que pelo menos uns 10 ou 12, eu sempre fui muito inflexível. E aí, essa inflexibilidade, no início, de tanto me atrapalhar, e quando eu percebi que essa inflexibilidade era um ponto cego que eu tinha como profissional, ela me fez crescer. Porque a partir do momento que eu descobri esse ponto cego, eu comecei a transformar as minhas ações, as minhas atitudes, para que eu chegasse no resultado que eu cheguei. Então, tudo vai depender do prisma, de como você está enxergando, de que lado você está enxergando. Mas, no final das contas, o que a gente tem que perceber? Você precisa, talvez, mudar determinados pensamentos que você tem. E quando eu falo de mudar, é ser mais empático. E quando a gente é inflexível, nós ficamos mais longe, mais afastados da empatia. E isso é um ponto importante. Tá? Muitas vezes mesmo, muitas vezes que eu estive presente de uma forma mais inflexível, eu acabei perdendo muita coisa. E quando eu falo, tá, Dani, mas o que você perdeu? Cara, a quantidade de alunos que eu perdi por ser inflexível é gigante. Só que eu perdi os alunos e eu não associava isso. Então, olha que louco. Eu quero impactar a vida das pessoas. Eu quero realmente fazer com que a vida das pessoas seja diferente, seja melhor. Eu quero mostrar, através da filosofia que eu adotei para mim, da filosofia que eu ensino e daquilo que eu acredito, eu quero mostrar para aquela pessoa que ela pode ser melhor do que ela já é. Então, imagina uma pessoa que é sensacional com o yoga, ela pode ser muito mais do que sensacional. Ela pode ser extraordinária com elementos do yoga. Por quê? Porque visa o autoconhecimento, porque visa pontos que a pessoa não enxerga. Só que eu querendo que essa pessoa seja, eu quero impactar a vida dessas pessoas, eu quero que ela seja extraordinária, eu quero que ela veja o mundo de uma forma diferente do que ela se habituou a ver. Só que eu não consigo enxergar que quanto mais o meu trabalho ele não tiver realmente ali polido, ajustado, alinhado, o que vai acontecer? Eu não vou impactar essa quantidade de pessoas que eu quero, porque eu vou perder esses alunos. E às vezes, e muitas vezes, e a maioria das vezes, acontece por pequenas ações que eu erro e eu não consigo enxergar. Esses são os pontos cegos. E o talvez, eu não sei se o maior, não sei se eu conseguiria medir maior, menor, mas na minha percepção, se não for o maior, é um dos maiores, um dos gigantes pontos cegos que nós temos na nossa vida como professores de yoga, é a inflexibilidade. E é muito curioso, a gente trabalha com flexibilidade em todos os aspectos, inclusive para a vida, e muitas vezes nós, professores de yoga, somos inflexíveis. Então, eu estou ressaltando esse ponto porque se você talvez nunca tivesse pensado nisso, talvez você enxergue agora isso como uma grande oportunidade. Enxergar seus pontos cegos. Talvez começar a olhar de uma forma mais crítica para si mesmo, se você não está sendo inflexível. Você quer ensinar flexibilidade, mas talvez você esteja sendo inflexível. E essa foi a minha história. Muitos anos eu estava sendo inflexível. Quando a gente fala dessa inflexibilidade, que eu falei da inflexibilidade atrapalhar a sua empatia, é porque quando nós somos... e existe uma linha tênue, deixa eu falar um pouco disso, existe uma linha tênue. Nós precisamos realmente acreditar naquilo que acreditamos. Nós precisamos, se eu acredito no yoga, eu preciso lutar com toda a minha gana, com toda a minha força, com toda a minha energia pelo yoga. Óbvio que sim. Então, se alguém falar alguma coisa totalmente inverso daquilo que eu acredito, eu preciso defender aquilo que eu acredito. Só que nessa atitude de defender aquilo que nós acreditamos,
Em geral, nós somos inflexíveis. Em geral, nós não somos empáticos. Em geral, nós afastamos o outro. E esse é um ponto que a gente perde, exatamente por ser um ponto cego, a gente não percebe, a natureza da coisa é a gente perder alunos, e a partir do momento que nós perdemos alunos, nós deixamos de fazer aquilo que é a nossa essência, em geral, acredito, pelo menos pelo que eu converso com os professores de yoga, a essência das pessoas é impactar o mundo, impactar de verdade, de uma forma muito positiva o mundo, com aquilo que nós ensinamos. E, de novo, não importa, eu tenho falado isso em quase todas as lives, não importa o tipo de yoga que você ensine, todos eles são muito importantes, todos eles, não importa o tipo de yoga, todos os tipos de yoga são relevantes, todos os tipos de yoga se encaixam para alguém. Só que, muitas vezes, nós somos tão inflexíveis com aquilo que a gente acredita, e a gente deixa de ser empático, que a gente afasta as pessoas. Então, ao invés de eu me conectar com as pessoas, eu as afasto. E nesses 21 anos, eu posso falar que... eu não posso falar que eu fiz um mau trabalho, porque senão não estaria onde eu estou hoje. Mas, e talvez não fosse tão valorizado pelos meus alunos, e eu fico muito feliz por isso. Mas, com certeza, muitos dos meus alunos, mas muitos dos meus alunos que passaram por mim, deixaram de fazer por momentos que eu fui inflexível e que eu não consegui enxergar. Eu não consegui enxergar. Quando a gente fala de flexibilidade ou de inflexibilidade, e quando eu falei que é para a vida, vamos pegar alguns pontos. A gente fala de inflexibilidade de conhecimento, inflexibilidade de ideias, inflexibilidade de atitudes, inflexibilidade de pensamentos. Então, vamos pegar, é amplo, é a vida, já não é mais uma coisa só. Se eu pegar conhecimento, então eu posso dar um exemplo. Eu ensino um tipo de yoga que tem uma fundamentação. Por trás do yoga existe uma fundamentação. Então, qual é aquela que eu acredito? É uma fundamentação mais espiritualista? É uma fundamentação mais naturalista? Não importa, é aquilo que eu acredito. Só que quando eu pego esse conhecimento e eu vou levar isso para determinadas pessoas, e talvez aquela pessoa que eu estou levando esse conhecimento, ela tenha um pensamento diverso. Então, talvez aquela pessoa ela seja extremamente religiosa, e quando ela vê o yoga, talvez na cabeça dela, ela tenha um pensamento do yoga com uma fundamentação mais espiritualista. Isso não vai tirar o meu direito de enxergar o yoga de uma forma mais naturalista. Mas eu preciso entender aquela outra pessoa. E quando eu for falar com ela, eu tenho que mostrar, obviamente, aquilo que eu acredito, eu tenho que mostrar o meu ponto de vista, mas eu tenho que ter empatia com ela, que talvez pense diferente de mim. E está tudo certo, e está tudo bem. Se em algum momento ela quiser, talvez, olhar por um outro prisma, olhar por uma outra visão, ótimo. Se ela não quiser, está tudo certo também. Eu vou continuar ensinando aquilo que eu acredito, ela vai continuar, talvez, fazendo aula comigo, e talvez tendo uma outra visão, um outro ponto de vista, e está tudo certo. Só que se eu sou tão incisivo naquilo que eu acredito, a ponto de confrontar a outra pessoa e o outro pensamento, eu acabo sendo inflexível nesse conhecimento, ou nessa ideia, ou nesse pensamento, e quando eu sou inflexível, eu afasto o outro. E aí, eu jogo a pergunta para quem está aí do outro lado. Quantas vezes você já fez isso? E aí eu jogo uma outra pergunta. Quantas vezes você fez e quantas vezes você percebeu que você fez? E a resposta para essa segunda pergunta é que a maioria das vezes nós não percebemos. E aí, quando nós perdemos alunos, o que acontece? O aluno sai e a gente não sabe por que ele saiu. E aí nós, professores, fazemos o quê? Nós criamos na nossa mente criatividade exacerbada, a gente já tem toda essa facilidade para a gente criar. O que a gente faz? A gente cria na nossa mente a ideia,
eu vou... o aluno está saindo porque o aluno não quis, ficou muito longe para ele, ou o aluno não tem mais condições financeiras, ou o aluno agora tem outra prioridade, ou o aluno quer estudar. A gente inventa todos os tipos de argumentos possíveis e imagináveis. É como se nós fôssemos grandes diretores de cinema. A gente cria enredos absurdos na nossa mente. Incríveis, sensacionais, só que provavelmente não verdadeiros. Dani, mas você está falando isso com que base? A base de, há mais de 15 anos, treinar professores, ouvir professores me falando todo tipo de argumentação e de desculpa, e que depois se descobre que não é realidade. Com a base que eu inventava lá no início, eu criava na minha cabeça todos esses enredos maravilhosos de filme, de cinema, mas que não era realidade. E que aí era eu, além de ter um ponto cego e não enxergar, era eu ainda me iludindo. Era eu ainda colocando ali um cenário lindo que acobertava o que estava acontecendo por trás. Então, isso muitos professores não enxergam, tá? Muitos professores não enxergam. E o que acontece, por eles não enxergarem, por você talvez não estar aí desse lado agora me ouvindo, não enxergar, não acabam tendo o sucesso que desejam, aquele sucesso que gostariam de ter. Então, quando a gente fala de flexibilidade, é importante sim nós sermos flexíveis. Dani, mas você disse que o segundo título, se você desse um segundo título para essa live de hoje, para esse conteúdo, poderia ser Ser Inflexível me levou ao sucesso que eu cheguei hoje. Sim, mas foi tão duro para mim, foi tantos golpes, eu que venho do jiu-jitsu, é como se eu tivesse feito 5 lutas direto, as 5 sendo finalizados, e eu não sabendo aonde eu estava indo, e não sabendo entender, não entendendo o que estava acontecendo. E só depois de muito tempo é que eu fui entender o que acontecia. Foi aí que eu fui idealizando essa forma, essa metodologia de como ensinar, de como chegar no aluno, de como ter resultado. Só que para isso foi um esforço enorme, foram muitas e muitas cabeçadas, muitos e muitos escorregões, muitos e muitos tropeços que quase me fizeram parar de estar aqui. Quase eu não me tornei, ou não continuei sendo professor por tudo que eu vivenciei. E quando eu decidi, no início do ano, criar esse perfil, passar esse conteúdo, trazer estratégias que podem fazer diferença na sua vida e que podem fazer com que você faça o seu mundo diferente, a sua realidade ser diferente, quando eu criei isso, eu criei para minimizar o tempo que as pessoas perdiam e poderiam perder como eu perdi lá atrás. Então, esse foi o objetivo. Esse foi o meu grande intuito de trazer esse conhecimento. E agora, nos últimos 15 dias, isso eu já vinha pensando há muito tempo, isso eu já venho falando há muito tempo. Mas nos últimos 15 dias, eu travei contato com 5 pessoas. 5 pessoas, são 5 alunos, não são professores, são 5 alunos que pararam de praticar o yoga pelo mesmo motivo, pela inflexibilidade. Os 5 pararam de praticar por inflexibilidade dos professores, porque eram 5 pessoas de professores distintos, de regiões distintas do Brasil, que pararam de fazer por inflexibilidade. E aí eu volto àquela segunda pergunta que eu tinha lançado. Será, de verdade, será que esses professores sabem que esses alunos pararam de fazer a aula, deixaram de fazer a aula com esses professores pela inflexibilidade deles mesmos? Ou será que esses professores, eles criaram todo esse enredo, todo esse cenário na mente, passaram isso adiante, disseminaram isso, espalharam isso para os outros professores, falando que o aluno saiu por falta de dinheiro, de tempo, de prioridade, porque não gostava.
E talvez, por pequenas ações, esses alunos deixaram de fazer. Então, a gente precisa entender isso de uma forma muito clara, muito clara. A inflexibilidade, ela me ajudou a chegar onde eu estou. Porque quando eu percebi, eu consegui ajustar, eu consegui alinhar e eu consegui seguir em frente. Mas talvez, lá em 2006, quando eu estava parando, estava deixando, estava decidindo parar de ser professor, talvez lá em 2006, se eu não tivesse percebido, se eu não tivesse entendido meus pontos cegos, tirado essas fachadas, esses enredos, esses pensamentos que a gente cria, que a gente utiliza a nossa criatividade para criar, e se eu não tivesse feito isso, talvez hoje eu não seria mais professor de yoga, talvez hoje eu não estaria aqui ensinando professores de yoga, talvez eu não estivesse aqui nessa live. E eu tenho certeza que muita gente parou no meio do caminho porque não conseguia ou aceitar esses pontos cegos, não conseguia aceitar seus erros, ou não enxergava os seus pontos cegos. E aí não tinha ninguém para vir aqui e mostrar, olha, cara, você está errando aqui. E quando eu falo disso, em alguns conteúdos, eu vou voltar a falar disso porque eu acho muito importante. Abrir a comunicação com o aluno, quando eu falo do maior tesouro do professor, são as informações que os alunos nos passam, porque é dessa forma que a gente consegue atuar, é dessa forma que a gente consegue fazer as coisas. Quando eu falo desse maior tesouro, é porque você abre esse canal de comunicação para captar essas informações. Só que você capta não só informações dos seus alunos, não só aquilo que ele deseja, não só os sonhos dele, não só onde ele quer chegar, mas você também capta esses pontos cegos. Porque os seus alunos, a partir do momento que você abre esse canal de comunicação com os seus alunos, eles vão mostrar para você onde você está errando, quais são seus pontos cegos, o que está te atrapalhando, o porquê que ele está parando de fazer aula com você, como aconteceu, quando aconteceu. E aí, se você tem esse canal de comunicação aberto, os seus alunos vão te fazer crescer como profissional. Um outro exemplo que eu posso dar de inflexibilidade dos professores, porque eu dei um primeiro exemplo ali, que é a inflexibilidade, por exemplo, de conhecimento. Mas vamos para um outro lado, outro prisma de inflexibilidade. Eu já treinei muitos professores. Vários dos professores, eles me falavam assim quando eles começavam a sua carreira. Eu não quero dar aula às 5 horas da manhã. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para mim, está tudo bem. A liberdade, ela tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho tatuado liberdade como um grande valor meu. Então, a liberdade, ela é muito importante. Mas, muitas vezes, a gente tem que ver se a gente não está congelado em determinados pensamentos. E aí, quando a gente congela em determinados pensamentos, nós acabamos sendo inflexíveis também. E aí, o que aconteceu? Entre 10 professores, que eu posso lembrar agora, que me vem na minha mente, 10 professores que me falavam, Dani, eu não vou dar aula cedo. Tipo, para mim, igual você, 5 horas da manhã, inviável, impossível. 10. Esses 10 acabaram dando aula no mesmo horário que eu dava, ou até mais cedo do que eu dava. Então, assim, e aí esses profissionais, eles começaram a ter mais sucesso. Então, Dani, você está me falando que eu tenho que ir contra os meus princípios, os meus valores? Não, eu não estou falando isso. O que eu estou falando para você é, veja, avalie se você não está sendo inflexível com algumas ideias que talvez estejam congeladas na sua mente. Como dar aulas às 6 da manhã, como dar aulas online. Vários professores me falavam, eu não vou dar aula online de jeito nenhum, não tem jeito, estou odiando essa pandemia, o que eu vou fazer? E aí o que acontecia? Esses professores, hoje, estão dando as suas aulas online. Estão quebrando o galho aí quando o seu aluno viaja, quando você, professor, viaja, quando há impossibilidade ainda pelo lockdown, se você está num local de lockdown. Então você começa a enxergar de uma forma diferente, você começa a ser mais flexível com essa ideia, que era impossível, era inviável.
você começa a abrir um pouco a sua guarda. Então, nós realmente não nos observamos no dia a dia. A gente deixa de lado, a gente não olha de uma forma carinhosa para aquela ideia e ver se é um princípio que realmente eu não preciso mudar, eu não tenho que mudar, porque está tudo bem, está tudo certo, é a minha liberdade, eu estou feliz e as pessoas ao meu redor estão felizes com a minha ideia. Beleza. Agora, se você, talvez, tenham pessoas ao seu redor que não estão felizes com as suas decisões, que você esteja, talvez, prejudicando muitos dos seus alunos, o que vai acontecer é você perder esses alunos. E aí, para finalizar, uma coisa que eu quero deixar aqui como mensagem é assim: o professor, ele quer, em geral, o professor, ele quer impactar a vida dos seus alunos. Ele escolheu o yoga porque ele acredita nessa filosofia. Ele escolheu o yoga porque ele acredita que o yoga é diferenciado. Não importa o tipo de yoga. Mas esse professor que ele escolheu o yoga, se ele realmente enxerga como profissão dele, ele quer ser bem valorizado. Esse é um ponto primordial para a maioria dos professores que eu conversei. Todo professor quer ser valorizado pelos seus alunos. Se você for valorizado pelos seus alunos, a consequência dessa valorização é que a sua remuneração vai aumentar. Então, se você é mais valorizado, consequentemente, aquilo que você ganha por todo o seu trabalho vai aumentar. Você vai ser mais bem remunerado na profissão que você escolheu. E quando você é mais bem remunerado na profissão que você escolheu, talvez algo que você achava que era um sonho, talvez algo que você achava que era uma meta, ou talvez algo que você achava que era impossível, apesar de ser um sonho, não está tão longe assim. É por isso que eu acredito que todo professor de yoga, que saia do zero ou que esteja um pouco mais à frente, todo professor de yoga pode chegar aos 20K de remuneração mensal, 20 mil reais de remuneração mensal, ou e muito além disso. Muito além disso. Agora, depende da valorização que o seu aluno te dá, mas que você oferece para ele. Você vai fazer com que o seu aluno te valorize mais. Então, se valorize. Faça por acontecer. Aumente a sua remuneração, fazendo aquilo que você ama. Impacte a vida de mais pessoas, de muito mais pessoas, sem perdê-las no meio do caminho. E você vai chegar. Tá bom? Para quem não assistiu ao vivo, mande aí suas dúvidas, sugestões, percepções, para que eu traga ainda mais conteúdo para você. Para quem assistiu e depois assistir gravado, compartilhe. Mande isso para as pessoas que você acha que tem que ouvir aquilo que eu falei hoje. Tá bom? Vejo vocês logo mais numa próxima live, num próximo conteúdo.